Vamos lá. Quantos números naturais menores que 120 são primos entre si com o próprio 120? Ih, professor, vamos lá. Primeiro, o que são primos entre si? São primos entre si, são números que eles isoladamente podem ser primos ou não, mas são considerados primos entre si com aquele determinado valor porque apresentam como único divisor comum entre o número em questão e o valor original o número 1. Ou seja, se um determinado número é primo entre si com 120, significa que o único divisor comum entre o 120 e esse número é o divisor 1. Isso é o conceito de primos entre si. Rapidamente, vou só dar uma... Imaginem 25 e o número, por exemplo, é 64. Nem 25 nem 64 isoladamente são primos. Mas 25 e 64 são considerados primos entre si porque o único divisor comum entre eles é o valor 1. Ah, professor, eu escutei dizer que também pode ser considerado ali que o MDC entre os valores primos entre si é o 1. Exato. Posso também dizer que o MDC entre dois valores que sejam primos entre si é o número 1. Beleza. Se 25 e 64 são primos entre si, MDC, máximo divisor comum entre 25 e 64, vai valer 1. Até porque o 1 não é só o máximo divisor comum, é o único divisor comum ali entre eles. Beleza. Posto aí o adendrozinho, né, de revisão sobre um pouquinho ali de MDC, um pouquinho sobre o conceito de primos entre si, eu quero que vocês achem quantos são os números naturais menores que 120. Ou seja, está valendo de 0 até 119. E que sejam primos entre si com 120. Ah, professor, o que a gente faz? A gente pega um por um e vai calculando para ver se aquele número é ou não primo entre si com 120. Gente, imagina fazer isso de praticamente ali de 1 até 119. Imagina que ao invés de fazer o pedido de 120, eu pedisse o número 1200. Você teria que fazer de 1 até 1199. Gente, sem condição, correto? Então, vamos seguir aqui. O que eu faço aqui? Eu vou utilizar aqui uma coisa que muita gente desconhece ou já estudou e esqueceu, que é a chamada função de Euler. A função de Euler me dá justamente a condição de calcular esse tipo de situação dali. E o que a função de Euler me diz? Eu vou calcular, vou chamar de φ de n, esse O cortado ali, o n é o meu número em questão, vai ser calculado da seguinte maneira. φ de n vai ser dado por n vezes a menos 1 sobre a, b menos 1 sobre b, c menos 1 sobre c, e assim sucessivamente. Quem é esse a, quem é esse b? Simplesmente são os fatores que eu obtenho fazendo a decomposição em fatores primos ali do 120. Gente, muito simples. Vamos fazer aqui, ó, 120. 120, decompõe aqui, ó. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 não dá mais para dividir por 2. Então, divido por 3, 5. E agora por 5, 1. Beleza. A decomposição de 120 me gerou o seguinte. 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado à primeira potência vezes 5 elevado à primeira potência. A função de Euler vai considerar
apenas as bases dessas potências. Beleza? Então, repito aqui, o n, quem é o meu n? É o 120, é o número lá em questão. Está lá, ó, 120. Vou multiplicar o 120? Vou multiplicar o 120. Por quem? 2, que é a primeira base, menos 1. Está lá, ó. Imagine que o 2 fosse o A. Vou fazer 2 menos 1 sobre quem? Sobre o próprio 2. Aqui, B menos 1, que vai ser 3 menos 1, sobre o próprio 3. Tem mais alguém? Continuo lá, ó. Vou fazer 5 menos 1 sobre o próprio 5. Antes que vocês perguntem, eu estou fazendo menos 1 porque o expoente é 1? Não. Lembrem que eu estou falando que na função de Euler eu levo em consideração apenas as bases? Olhem aqui, o expoente 2 era 3, mas mesmo assim eu estou fazendo 2 menos 1. Isso é padrão aqui da função de Euler, padrão dessa fórmula daqui. Ok? Beleza. Então, 120, continuando aqui meu cálculo, 120. Vou multiplicar 120. 2 menos 1 vai dar 1. 1 sobre 2. Está lá. Vezes 3 menos 1 vai dar 2. 2 sobre 3. Beleza. Vezes 5 menos 1, 4. 4 sobre 5. Está ali. Ok, galera. Agora, multiplicação de frações. Como é que eu multiplico frações? Isso daqui é 120 sobre 1. Como é que eu multiplico frações? Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, seria só simplesmente fazer isso daqui, ó. 120 vezes 1 vezes 2 vezes 4. Colocar aqui. E aqui embaixo, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Mas eu posso fazer ainda melhor. Posso simplificar, ó. Esse 2 morre com esse 2. Esse 3 aqui vai ajudar a simplificar 120, que vai virar 40. Esse 40 vai ser simplificado com 5. 5 por 5 dá 1. 40 por 5 vai dar 8. Sobrou praticamente nada embaixo, ó. Tudo virou 1. Aqui já é 1, 1, 1, 1. Agora ficou fácil. 8 vezes 1, 8. Isso daqui virou 8. Virou 1. 8 vezes 1, 8. Vezes 1, 8. Vezes 4, 32. Está lá. Então, existem 32 números que são menores que 120 e, ao mesmo tempo, são primos entre si com 120. Tá legal, galera? Galera, firmes e fortes aí. Aguardem mais aulas aí nessa pegada forte aí com questões. E mais para frente a gente vai começar a corrigir aí também uma série de questões, tá? Mais complexas, mais aprofundadas do que isso daí, além da abordagem de outros assuntos. Firmes e fortes aí, galera. Grande abraço.